Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Já quero também agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa igreja, de poder conhecer vocês. Eu confesso que fiquei apaixonado pela vida de cada um de vocês. Vocês são preciosos aos olhos de Deus e agora passaram a ser preciosos aos meus olhos também. Um povo muito amoroso, sabe? Muito amado. Eu vejo, sabe, o brilho no olhar de cada um de vocês. Amém? Eu agradeço demais. Em primeiro lugar, Paulo e a Luísa, né? Que largaram a gente lá, já não vai mais olhar para a gente lá no Rio de Janeiro. Aí falou, vou embora para Goiânia, não aguento mais vocês. Mas o Paulo e a Luísa são quase os nossos pais, né? A gente pode dizer assim, que o carinho que a Luísa cuida da gente, eu vou te falar, eu vou contar, sem ter vergonha. Eu cheguei na casa dela, né, na terça-feira, e na hora de dormir, sabe o que ela fez? Ela pegou o quarto dela, ela arrancou tudo, o quarto, as coisas dela, e falou, eu vou dormir ali num cantinho, ali no outro quarto, eu vou me virar, e você fica dormindo com a Kiss lá no meu quarto, na minha cama, com banheiro, com a suítezinha. Só o problema é que era até 4 horas da manhã lá. Rapaz, essa casa não dorme. É um mistério. É um mistério. É um mistério. 4 horas da manhã, quando você está começando a pensar em acordar, a casa de Luísa está começando a pensar em dormir 1 hora para começar o dia. Paulo toda hora, pastor, 1 hora da manhã, vamos tomar um cafezinho? A gente senta, ora, eu falei, vamos orar, a gente ora, a gente fala as coisas de Deus. Daqui a pouco, quando eu penso que a gente vai dormir, daqui a pouco, a Luísa, 2 horas da manhã, pastor, eu estou fazendo mais um cafezinho. Aí eu falei, não, mas agora nós vamos dormir, fazemos uma oração e tal. Daqui a pouco o Paulo, pastor, só mais um cafezinho. Essa brincadeira é 4 horas da manhã, mas é bênção de Deus. Eu quero agradecer de coração a vida dos pastores, pessoas valiosas por Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa, é difícil encontrar hoje, no tempo que nós estamos vivendo, pastores que honrem a palavra do Senhor. Pastores que têm compromisso com o Evangelho de Cristo. E quando nós encontramos, nós temos que valorizar. E eu quero dizer que a recíproca é verdadeira. As suas palavras façam as minhas para de você, amém? Nós vamos adorar a Deus um pouco com a minha esposa Kíssila, e eu prometo que em breve o CD dela está saindo, eu vou mandar aqui pelo correio, vou pegar o endereço aqui para mandar vários. Vamos distribuir. Enquanto isso, você abre a Bíblia em Mateus capítulo de número 8, verso de número 24. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 8, versículo de número 24, cujo tema diz os 2 alicerces. Eu não vou pregar muito hoje, não. Eu quero que você, que já achou, você olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim, você está preparado? Agora fala assim, se você não tiver, ninguém mandou você entrar aqui hoje. Porque o Espírito Santo vai te pegar. Brinca assim com ele assim, o Espírito Santo vai te machucar hoje. Ele vai te dar aquele abraço assim, meio apertado assim. Aleluia! Quem quer receber o abraço do Espírito Santo? Glória a Deus! Sabe o que eu profetizo para essa noite?
Você vai ter uma experiência que você nunca teve antes com o Espírito Santo. Se você já teve, você vai ter uma maior ainda hoje. Amém? Coloque a sua Bíblia no banco. Vamos adorar rapidinho, depois nós vamos entrar na palavra. Amém? Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos declarar que o nosso Deus é grande. Que não há outro Deus como o nosso Deus. Que não há nada nessa terra, por maior e mais esplêndido que seja, que possa ser comparado à glória de Deus. Aleluia. Vamos louvar a Ti, Senhor. Feche os teus olhos nesse momento. Esqueça um pouquinho da sua situação, da sua vida, dos seus problemas e aproveite a oportunidade que o Espírito Santo de Deus está te dando. E juntamente com os anjos nos céus, nós vamos declarar que nosso Deus é grande, que Ele é santo, que Ele é inabalável, que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cidade
Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 24. Glória a Deus, aqui é ao vivo, né, o negócio, né? Então, para você que está nos assistindo em casa também, prepare-se, porque o Espírito Santo vai te pegar aí também. Glória a Deus! Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-me-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos. E combateram, capítulo número 7. Amém? 7, 24. Estou lá no versículo de número 25. Vamos voltar aqui. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aqueles, pois, que escuta ou ouve em algumas traduções estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E aconteceu o quê? E grande foi. E grande foi. Em algumas traduções, grande foi a sua queda. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Eu vou ser muito rápido, muito corrido ali, para a gente dar tempo. Amém? Então não importa se eu botar a quinta marcha aqui na ministração, amém? Para a gente chegar ao momento do Espírito Santo. O texto que acabamos de ler fala sobre dois tipos de terreno. A Bíblia diz que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, diz que edificou uma casa bem consistente, porque quando vinha a chuva, o vento e a tempestade, essa casa ela não vai ser abalada, porque ela está num terreno forte, um terreno sólido. Podem tentar, a chuva, o tempo, pode tentar derrubar aquela casa, mas os alicerces dela vão estar bem estabelecidos sobre um bom terreno. E depois diz que aquele que edifica a casa sobre a areia, corre o risco de talvez não no exato momento que edificou, mas ao passar do tempo, as chuvas batendo, a água descendo, os ventos soprando, aquele terreno ele não vai ter consistência para poder sustentar aquela casa. E a Bíblia diz que a casa ela vai cair, e que grande será a sua queda. Esses dois exemplos são exemplos de pessoas que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus. É comparado à pessoa que está edificando a sua vida num bom alicerce. Mas aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não praticam essas palavras, é como se estivesse edificando a sua vida sobre algo que o tempo vai passar, as lutas vão vir e facilmente vai cair, porque não está praticando aquilo que está ouvindo e aquilo que está sendo ensinado. Dois grandes princípios pelo qual nos dias atuais e também nos tempos antigos nós vemos pessoas que ouviram a palavra de Deus,
que viram experiências de Deus e que até viveram experiências, mas em algum momento não obedeceram a palavra. E quando eu digo não obedeceram a palavra ela não pode ser obedecida pela metade, ou por uma frase, ou por um texto. Não, eu só vou obedecer esse livro, porque eu me identifiquei com esse livro. A palavra de Deus, ela é de Gênesis a Apocalipse, do primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Ela tem que ser obedecida na totalidade. E quando nós estabelecemos estes princípios, pode acontecer e suceder o que for na nossa vida, mas nós não vamos negar, não vamos deixar de adorar e não vamos deixar de reconhecer que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas e que no tempo certo Ele há de mudar toda a situação. Mas existem aqueles que o tempo passa e muitas das vezes é difícil, porque é uma briga consigo mesmo. Eu disse aqui ontem, ou melhor, na terça-feira, que a maior dificuldade que o ser humano tem é de enxergar a si mesmo. A maior dificuldade que o ser humano tem é de se autocriticar, de olhar para dentro de si mesmo, para as suas ações e atitudes, e reconhecer as vaidades, reconhecer as nossas próprias arrogâncias, reconhecer muitas das vezes que nós às vezes precisamos e necessitamos urgentemente de um quebrantamento, porque a Bíblia diz que quanto mais nós subirmos sem o bom alicerce, que também grande será a nossa queda. A Bíblia fala que Deus levantou um homem chamado Abraão e disse assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e você vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus fala para ele que ele seria pai de uma grande nação. A Bíblia diz que aquele homem saiu sem saber para onde ia, o que ia acontecer, mas ele decidiu obedecer a palavra de Deus. Aquele homem que ele já tinha o seu cantinho preparado, ele já tinha a sua casa, ele já tinha a sua parentela, porque a Bíblia disse que ele deveria sair do meio da parentela dele. Abraão, ele já tinha tudo o que ele precisava, ele já estava, bem dizer, com a vida mais ou menos estabelecida, e de repente ele ouve uma voz, e ele entende que essa voz é de Deus, e Deus fala assim: filho, sai da tua terra, da tua parentela, e olha, vai para um lugar de Goiânia, vai para o Rio de Janeiro, vai para Nova, foi isso que ele falou? Vai para um lugar que eu... Imagina se Deus falar assim para você hoje: larga a tua casa, a tua parentela, bota a bagagem no carro, sai pela rua aí que eu vou te mostrar um lugar. Você imagina? Porque nesse momento é uma condição de obedecer ou não, de aceitar ou não. E desde que eu aceitei a Cristo, eu aprendi que a maior obstáculo que nós temos é quando nós temos que decidir obedecer aquilo que para o mundo e para nós parece loucura, e que para nós é difícil abrir mão de algumas coisas, é difícil a gente recuar diante de algumas situações, é difícil às vezes a gente pedir perdão, é difícil a gente às vezes abraçar, sabe, aquele que a gente às vezes não quer abraçar, de chegar perto daquele que a palavra ensina que nós devemos, sabe, abraçar, que nós devemos cuidar uns dos outros. Mas é tão difícil tomar as decisões reais. Sabe, uma vez eu tive um exemplo que
uns 4 anos da minha conversão, eu ia com alguns amigos para o monte orar. E aí a gente falava muito, não, nós somos muito amigos. Amigos inseparáveis, não vamos separar mais. E abraçava um outro, sabe? E contava as coisas. Não, vamos orar um para o outro, vamos jejuar hoje, vamos. Aí um dia, um deles falou assim: vamos lá na minha casa e vamos fazer um lanche. Aí, vamos embora então. E eram 4. Quando nós chegamos lá, eu não sei, acho que não tem isso não, mas lá tem um tal de que se chama de refrigerante, né? É aquele refrigerante. O carioca, ele chegou aí que ele conhece o negócio. Rapaz, tem um refrigerante lá que é ruim o negócio, vou te falar. Aí ele veio, colocou o pão na mesa, foi na geladeira e veio ele com o refrigerante, e ele colocou ali. Nós tomamos aquele refrigerante ali, eu te confesso que desceu bem em câmera lenta. Irmão, daqui a pouco ele deu um mole, falando assim: pô, pega uma água também. Ele deu um mole e abriu a geladeira. Só que na hora de fechar, ele não foi até o final. Então quando ele voltou, a porta da geladeira foi abrindo, cheio de Coca-Cola dentro da geladeira. Aí o outro brincou e falou assim: pô, irmão, nós somos amigos, sobe monte, a gente é tudo junto, unido, a gente dá umas coisas para o outro, a gente prega a palavra. Você vem com esse refrigerante com 2 litros de Coca-Cola na geladeira. Oh, Deus que fala. Eu acho, Deus! É desse jeito. eu acho que você não está entendendo. Então deixa eu falar para você. É mistério! Deus, infidelidade. Sabe, queridos, às vezes a gente quer fazer as coisas da maneira que nós imaginamos e pensamos, mas a maneira que Deus quer que a gente faça é uma outra história. Eu não tenho vergonha de contar o que eu vou dizer para vocês aqui. Uma certa feita eu tive uma experiência muito ruim na minha vida, que eu perdi meu imóvel por causa de dívidas que foram deixadas, até por uma desobediência minha, porque eu não deveria ter feito esse tipo de aliança, e paguei o preço por causa disso. Tive que vender meu imóvel, vendi carro, porque, eu vou falar, tem crente que está com dívida, mas quer guardar o dinheiro no bolso e ainda quer que Deus abençoe. Se você tem dinheiro, por que você está com medo de pagar a dívida? Às vezes, a gente pensa assim: não vou pagar isso não, deixa aí caducando, deixa aí para ver o que acontece, deixa aí para ver se o banco liga, de 100 mil cai para 50 mil. Mas o Espírito Santo não pensa dessa forma, a palavra de Deus não é dessa forma. A palavra de Deus diz que para a gente receber as bênçãos dos céus, nós temos que ser cumpridores da palavra. Nós devemos ser obedientes à palavra. A Bíblia diz que esse homem chamado Abraão saiu por obediência a Deus. Você imagina o que a família desse camarada deve ter falado na vida dele? Vem cá, para onde você vai? Não sei. Vem cá, o que você vai fazer? Não sei. Você vai viver como? Não sei. Você está maluco? Não, Deus mandou eu vir. Sabe o que ele entendia? Que eu quero que o Espírito Santo quer que você entenda nessa noite. Deus vai te pedir coisas difíceis, mas é difícil para você. Só que se você obedecer, Ele vai retornar isso sobre a tua vida, como diz a palavra, com bênçãos sem medidas. Você sabe o que é sem medidas? Não se consegue medir. Chegou um momento na vida dele, eu vou adiantando logo, que Deus falou assim: Abraão, tu vai para o monte aí, vai sacrificar, você vai me apresentar um sacrifício. E na época, era costume se pegar um animal, Jesus,
Quantos aqui gostam de adorar? Gosta de adorar, né? Fala assim para quem está do seu lado. Fala assim. Ninguém mandou. Você veio hoje aqui. O Espírito Santo vai te pegar hoje. Olha só. A Bíblia fala que eles apresentavam diante de um altar construído um cordeiro ou um animal sem mancha, sem defeito. Sabe, você podia falar assim: não, o meu animal que eu vou apresentar tem 3 patas, perdeu uma, não podia, não serve. Não, ele tem uma manchinha só, uma manchinha aqui, ó, escondido debaixo da pata, não podia. Tinha que ser puro. Você vai entender? Aleluia. Ele não tinha. Ele chegou no monte e falou: Senhor, e aí? Ele olhou para o filho dele. Deus falou: olha o garotão bonito aí. Olha para o seu filho aí. Abraão olhou para o filho dele e falou: Senhor, meu filho que eu gerei,